Pronto, William, quando a gente discute isso aí, por exemplo, o Brasil é um país muito rico, tem vários recursos, várias são as oportunidades. O que acontece, muitas das vezes, é problemas de cima para baixo, do governo até chegar na escola, tá? E aí, é claro, o maior aspecto que eu posso citar para você é corrupção. Às vezes é liberada muita verba de cima para baixo. Agora, até quando for chegar no aluno, chegou 10 ou 15% ou até 30% dessa verba. O restante foi desviado em produtos superfaturados, em orçamentos superfaturados, ou seja, dessa forma você não consegue ofertar. E aí, é claro, a gente coloca uma educação esportiva de qualidade para os nossos alunos. Por exemplo, não sei se vocês tiveram essa vivência, mas eu tive na minha escola quando eu estava. E aí eu não sou muito antigo também não, tá? Às vezes nas aulas de educação física só tinha uma bola de futsal. Tá, beleza, tu tá dando um exemplo do futsal. E de handball, uma bola de handball. E de voleibol, às vezes não tinha nem bola de voleibol. E basquetebol, tinha a bola, mas não tinha as tabelas. São coisas mínimas para a prática esportiva dentro da escola, né? Que faz com que o meu aluno pratique, pegue gosto, né? Desenvolva toda essa parte do gosto pelo esporte. E aí, é claro, se ele tiver uma predisposição, que foi o caso que eu citei aí, ele pode até mudar de vida, né? É claro, a gente sabe que é um percentual bastante baixo de alunos que conseguem isso. Só que o esporte também resgata essas pessoas em estado de vulnerabilidade, ou seja, resgata das drogas, afasta ele da criminalidade, né? Quando ele está em casa no tempo ocioso, você está numa prática esportiva, numa escolinha, consequentemente ele não vai ter tempo para fazer besteira, né? Ou aliás, pode até ter tempo também, né? Nós também não podemos só colocar no campo da oferta, mas tem que colocar também no campo do ser, né? A pessoa ela faz escolhas, às vezes certa, às vezes errada. Então, ou seja, é todo uma enquete de problemas, né? Por exemplo, acabei de citar aí o caso do Arthur Zanetti, né? No outro dia apareceu porque ele evidenciou uma prática que ocorre que é uma desvalorização com os atletas brasileiros. A maioria deles pratica ganhando migalhas. Vai lá, passa não sei quanto tempo treinando. Nós temos aí um ciclo de Olimpíadas de 4 em 4 anos, né? E aí depois tem aí o futebol também. Mas no caso ele passa esse tempo todo treinando. E eu me fiz uma pergunta quando eu estava vendo a matéria lá no Globo Esporte. Como é que eles sobrevivem? Migalha, é com migalha, porque o atleta brasileiro não é valorizado, diferentemente dos outros atletas de outros países, tá? Uma prática que não é tão conhecida, por exemplo, vamos lá, natação. Como é que o cara passa 4 anos ganhando dinheiro, sobrevivendo, para chegar nas Olimpíadas? É uma pergunta a se fazer. Ah, Kleber, mas você falou que é um esporte elitizado. Sim, é um esporte elitizado na sua prática. Mas como é que aquela pessoa sobrevive? Quanto mais elitizado, mais restrito, né? É diferente do futebol. Vem quando tem clube, tem patrocínio daqui, de todo canto. Mas eu fico fazendo essa pergunta. Então a maioria desses atletas sobrevivem o quê? Com migalhas. Então o esporte brasileiro ele é muito desvalorizado. Não é porque não tem condição? Não, mentira. O Brasil é um país muito rico, agora também muito corrupto, né? E aí, é claro, nós temos a questão do amadorismo, né? O profissionalismo, essa pequena discussão entre os dois, no contexto do século XVIII e do século XIX. Então, segundo Steiger, um dos refúgios das classes superiores inglesas no contexto do esporte foi a defesa do amadorismo, tá bom? Visto como critério de esporte dessa camada social, contra, desculpa, o profissionalismo, considerado o esporte das classes baixas, que necessitavam compensar o que deixavam de ganhar quando ele se dedicava, né? Foi o que eu acabei de citar para vocês. O aluno que às vezes consegue ascender, né? Sair da escola para uma escola da escola pública, né? Que é os old boys. E aí ele consegue sair dessa escola pública, chega numa escolinha, se dá bem, sobe para a base, depois para o time principal e acaba entrando na parte profissional do esporte. Ele se profissionalizou, ele começa a obter rendimento jogando bola, tá? E aí, é claro,
no século XVIII, como a gente citou, no século XX, a própria sociedade inglesa era contra essa distinção dos dois, tá? Como é que eu posso dizer? Essa estruturação. Eles eram muito mais a favor em defesa do amadorismo, porque eles tinham muito poder aquisitivo, então, ou seja, o esporte fica mais restrito a quem? Como eu disse mais uma vez, a quem tem mais poder aquisitivo, quem tem mais dinheiro. Por quê? Passa-se apenas a ser uma forma de lazer e não profissional. Aí é claro, a classe mais baixa ela vai jogar bola. Por quê? Não só porque gosta, tá? Porque a maioria dos atletas que jogam bola, eles gostam, tá? Você pode dizer que eles ganham dinheiro fazendo uma coisa que eles gostam, brincando, de certa forma, tá? Mas eles estão tendo um rendimento. Então isso aqui era mais empregado pelas classes mais baixas, porque se ele estava jogando bola, ele teria que ganhar dinheiro com aquilo, porque senão ele estava deixando um tempo disponível que ele acabaria perdendo dinheiro de outra forma, ou seja, ele não conseguiria se manter, sobreviver, praticando aquela prática esportiva de forma amadora, porque ele não tinha condição, tá bom? Então, a própria sociedade inglesa era contra essa questão do amadorismo e do profissionalismo, tá bom? Ei, Kleber, Oi. a questão da civilização, tipo, do esporte, foi Aristóteles que ganhou esse marco, foi? Repete de novo, deu uma cortada, tá? Desculpa aí. Em questão de civilização, foi Aristóteles que ganhou esse marco, foi? De novo, eu entendi de Aristóteles ganhou esse marco. Agora a parte inicial que você A perguntou. esporte, a civilização do esporte tem a ver com Aristóteles? Sim, se tem a ver com o esporte, a civilização esportiva. Aí, por É, com exemplo, Aristóteles. você pode fazer duas perguntas, tá? Você pode entender de duas formas. De que maneira você está querendo entender a manifestação do esporte, da cultura do esporte, né? Porque, por exemplo, desde a Grécia Antiga nós vimos, né, anteriormente, que já havia uma prática esportiva. A prática esportiva, né, que aqueles filósofos empregavam lá, é para poder fortalecer o corpo. E é claro, de acordo com os pensadores, eles acabam não fazendo essa divisão de corpo e mente, né? Se o indivíduo treinar o corpo, ele também tem que treinar a mente, porque os dois fazem parte de um só, tá? Nesse quesito, o esporte surgiu, por exemplo, na Grécia, e aí não teria só envolvimento do próprio Aristóteles, mas de vários outros pensadores que pensavam dessa forma, tá bom? Como nós estamos agora de uma forma contextualizada, tá? Por exemplo, lá tinha um esporte, não tinha toda essa questão da institucionalização como a gente vê de hoje em dia, tá? Primeiro aspecto é esse que pode diferenciar. Tava no caminho, tava junto com os filósofos, mas é a primeira diferença. A gente já vem aqui puxando para uma sociedade um pouco mais evoluída, teoricamente, né? Aí a gente tem a criação, institucionalização, tá bom? São regras, tem como é que eu posso dizer aqui, instituições que cuidam daquela modalidade esportiva, né, que são as federações, confederações, tá? Deu para esclarecer? Outra pergunta, eu esqueci. Quem é que o filósofo que fala corpo sã e mente sã? Mens sana in corpore sano, se eu não me engano, é o Aristóteles, eu coloquei para vocês, não? Mens sana in corpore Eu pensei sano. que era Sócrates. Hã? Eu pensei que era Sócrates, mas é Aristóteles. N- Agora você me fez uma dúvida. Eu coloquei lá, mas se eu não me engano, eu coloquei na, na referência. Ou foi Sócrates ou foi Aristóteles, viu? Porque uma pessoa me falou que não era esses, não. Não era Sócrates. Depois eu trago Só essa que dúvida aqui pra gente ver quem foi. Porque às vezes é assim. Como às vezes um foi aluno do outro, pegou um pensamento do outro, parte daquela ideia. Nada se cria, tudo se copia. E é claro, quando se copia, você reformula, tá? Mas eu vou dar uma olhadinha originalmente quem foi que disse isso. Mens sana in corpore sano. Corpo sã, mente sã, tá? Para ver se aí, por exemplo, pode ser que tenha livros que traga que é de Aristóteles, pode ser que tenha livros que traga de Sócrates. Eu tenho que ver qual é o original, ok? Para poder tirar essa dúvida e aí você me lembra isso daí, pelo menos na nossa aula de revisão da semana que vem, que eu já esclareço. Eu vou atrás dessa dúvida para vocês, tá bom? Deixa eu ver aqui. Teve alguém que fez pergunta?
Tomás, futebol feminino é um exemplo de desigualdade dentro do futebol. É. E aqui nós já discutimos, né, em aulas anteriores todo o processo de desvalorização. Às vezes, acho que quem falou foi até Henrique, sobre as ligas, né? Liga não, como é mesmo? É o time, né? Cada time tem que ter um time feminino, não é isso? Pode falar, viu, Henrique? Kleber, Hum. a gente tava jogando. A gente tava jogando no NH3, eu acho que você já ouviu falar. Street de KL, esses cantos que eles bodega. Como é? O policial do raio. Amistoso aqui no sítio ontem. Hum. Aí eu sei que não foi liberado essas coisas, mas é sim. A galera já tem a dificuldade toda. Aí ontem eu tava organizando um joguinho e nós fomos jogar. E ontem eu pensava que o policial do raio lá, nosso amigo. E também eu acho que ele foi aluno da FVS, cursou até fisioterapia, que foi GF de Claudete, né? Tô conversando com ele, Não ele conheço. disse, Henrique, como é que vai andar o andamento das escolinhas, o andamento dos meninos, o pessoal lá que treinando aí nos balões. Eu disse, eu até rei, né? Eu disse, macho, a questão de valorização do esporte na nossa cidade é muito enorme. Porque se a gente for tirar nas questões municipais, muito ruim, que não tem como a gente investir numa coisa e priorizar outra. Que eles priorizam muito a questão eu também sou de acordo com isso aí, fazer rendimento para a cidade, mas a questão de botar esses meninos para fora, tipo fazer teste, tipo dar aquela decorrer junto com o pessoal, e não tem como, né? Ele disse, né? A gente, aí, as escolinhas que nem eu sou dono de uma, trabalho com uma, trabalho com os alunos aí, e se tiver uma oportunidade de ir, vão. Agora eu não vou pensando em questão de prefeitura, em questão de esporte, que a gente vai ter nada. Isso é exemplo que já aconteceu dentro da nossa própria escolinha, que a gente atrás do município, o município vira as costas pra gente. Isso aí não acontece só aí, não. Acontece em várias cidades, tá bom? William, tu queria falar também? Não, queria não, mas o que o Henrique fala também é mais também, tanto pela, tipo, os caras não sabem tá nem aí valorizar, né? E também como um investimento, porque se tivesse colaboração mais do município, acho que estaria bem grande, um processo bem melhor, e acho que eles estariam em outro rumo, entendeu? Porque, tipo, é dinheiro, investe. Então, se eu fosse ajudar, seria bom também. Verdade. Vai tudo por isso aí. É uma união, né? Não tem como andar sozinho, só a escola pública sem o município, só o município sem as escolas públicas ou particulares, tá? Ou eu tô colocando também as escolinhas, ok? E aí, é claro, é muito importante, é interessante essa discussão que vocês fizeram aí, tá bom? Mas não é de hoje, tá bom? Não pensem que é só de hoje. A desvalorização com essa parte esportiva por meio, né, dessas instituições acontece há muito tempo, tá? E é claro. Principalmente da democracia dentro do esporte, né? Que até hoje a gente não se tem tanto. É uma luta como uma civilização também, né? É verdade. Mas vai por aí. Vamos ter esperança que um dia essas coisas todas vão mudar, né? Tem pessoas que vão, por exemplo, que não acham certo, que vão se colocando, vão se posicionando, vão ganhando espaço, né? Então, só finalizando aqui, tá? Amadorismo, classe alta, né? Profissionalismo, proletariado, ou seja, as pessoas com menos poder aquisitivo, tá bom? Lembra disso. Houve sempre essa discussão aonde? Lá na questão da sociedade inglesa no século XVIII, entre o século XVIII e o século XIX, tá? E aí, é claro, quando a gente fala aqui na democratização da prática esportiva, acho que já deve estar dentro de tudo que vocês falaram aí, né? Então, democratização funcional, né? Identificação da burguesia inglesa enquanto classe social através de investimentos e do associativismo esportivo, tá? E aí, é claro, surgem aquelas questões de associação esportiva para a prática esportiva. O esporte
passa-se a ser mais democratizado. E aí quando a gente fala democratizado é para todos, tá? Por enquanto ainda como forma de classe social. Então, ou seja, ainda não tem essa questão da valorização no tocante ao profissionalismo que a gente falou anteriormente, né? Para as classes populares, representou a apropriação do processo de civilização por parte dos grupos sociais situados de forma subordinada no espaço social. Então, ainda era mais ofertado para as classes inferiores como uma forma de... Vamos tocar no nome da disciplina, lazer, tá? É claro, nós tivemos aí também o surgimento, né, da própria profissionalização, né, a favor da democratização do esporte. Então, Steiger cita o exemplo de um conflito existente na época do amadorismo e profissionalismo. Lembra daquela discussão do século XVIII e XIX na sociedade inglesa. E as suas relações com o desenvolvimento de dois esportes importantes, rugby e o futebol, tá? E aí são bem precursores, por isso que até hoje são esportes que geram uma receita bem grande, né? Então, o mesmo autor, ele relata, ele fala que o rugby foi dividido em duas instituições organizativas, uma apenas para amadores e outra para profissionais. Então, ou seja, uma com receita, né? E outra sem receita. É só lembrar, amadores sem receita, tá? Eu tô sem mouse aqui, por isso que tá ruim. E profissional com receita, que são aquelas classes mais baixas, tá? Já no futebol, o conflito foi dissolvido pela unificação a favor da profissionalização, tá? No rugby, como tinha muita influência da sociedade inglesa, perdurou ainda esse processo de divisão. Tanto a parte amadora, existia a parte amadora, como a parte profissional. Já no futebol, não, esse conflito ele foi resolvido de uma forma bem fácil e unificada. Todo mundo a favor de quem? Da profissionalização. O autor explica que o futebol é quase uma prática universal, e é verdade, tá? Futebol que é praticado aqui é praticado lá na China, deixa eu dar outros exemplos bem distantes aqui, na Alemanha, tá bom? Pode ser que eu esteja até vindo mais para perto. Então, Inglaterra, onde você imaginar o esporte, o futebol é praticado da mesma forma, tá? Enquanto o rugby é praticado em poucos países, são poucos países que têm o rugby, tá? Por mais que tenha crescido a prática do rugby, não pode ainda ser comparado no quesito de universalização, de prática dentro de um universo igual ao futebol. Porque hoje em dia as crianças, você pode dizer assim, a criança nasce jogando futebol, porque eu tenho meu menino assim, ele tá com 1 ano e 7 meses, né? Você bota a bola para ele sai chutando, parece que é natural do ser humano. Quando vai crescendo, vai assistindo aí jogos de televisão, aí passa a fazer tipo assim um jogo de futebol mais institucionalizado, que é chutar a bola de uma forma, tentar driblar, bater pontinho, fazer todas aquelas partes de acrobacia dentro do futebol, tá? Outros fatores... E ele sofre o próprio... que... Posso falar? Pode sim. Contribua. Não, eu tô dizendo assim. Você acha chato, né, quando eu falo? Pode dizer. Não. Tô brincando. Isso daí eu acho que faz instigar os demais colegas a participarem. Pode falar. E no futebol mesmo sofre o próprio... praticamente pra mim a própria política, porque o futebol tem suas divergências. Dinheiro, tipo, contrato, negociação com outros times, às vezes roubo, sabe? Tudo por dinheiro. Isso aí, por exemplo, que você falou aí, só frisando bem rapidinho, é até importante que a gente pense que não acontece falcatrua dentro do esporte, mas acontece, né? Temos exemplo aí daqueles jogos vendidos, né? Teve uma CPI bem grande, foi o maior AUE, né? Tem também aí aqueles caras que vão contratar e ele compra o passe, né, por meio de contrato, e aí às vezes surge a oportunidade de ir para um time melhor, ele não vende o passe do atleta,
ele acaba restringindo a evolução, né? Então é bem importante isso aí. Existe o esporte, ele é uma prática democrática, ele tem instituições. Dentro dessas instituições existem pessoas que são políticas. E aí já sabe, quando mexe com política, o negócio complica um pouco mais, né?